iniciar o nosso 5º encontro da Escola da Fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, palavra eterna do Pai, te adoramos e te agradecemos, porque estás conosco. E onde tu estás, também o Pai e o Espírito Santo estão. Sopra sobre nós o teu Espírito, ilumina nossa mente e coração, para que compreendamos melhor a salvação que nos mereceste e também amemos mais a tua divina e santa misericórdia. Como oração inicial, professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podem sentar? Um pequeno aviso, de maneira especial para aqueles que nos ouvem desde casa. Os que moram no interior, estamos transmitindo justamente por isso. Mas os que moram na cidade, seria bom se estivessem assistindo aqui nos bancos. Fica um forte convite para participarmos presencialmente, aqueles que puderem, né? Vamos então retomar de onde paramos. Deus é amor. Isso não é pouca coisa e nem é uma frase chavão. Deus é Pai e Filho e Espírito Santo, o que ama, o que é amado e o amor. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus cria por amor. E nós que somos imagem e semelhança de Deus, somos criados para amar e para sermos amados por Deus e também pelos irmãos. Deus se mostra ao ser humano. Olha, isso não é pouca coisa também. Deus nos dá a possibilidade de sermos íntimos de Deus, a ponto de Santo Agostinho falar: tu que és mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Nós somos íntimos de Deus, conhecemos o coração de Deus, e Ele conhece o nosso coração, e nos amamos. Isso é maravilhoso, e só é possível porque Ele revelou a sua face. E revelou a sua face não só por palavras, também por atos. E o maior de todos os atos é entregar sua vida por amor de nós. E assim Ele nos revelou que é feliz quem entrega a sua vida por amor. Eu convidei a gente para rezar o creio hoje no início. Não foi à toa, não. Vejam só, creio em Deus. É assim que começa, lógico. Mas agora vejam só como é interessante e bonito esse texto. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Deus que é Pai, por causa das suas obras. Creio em Deus que é Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, por causa das suas obras. Creio no Espírito Santo, por causa das suas obras. Nós cremos em Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo.
E quando nós falamos o nome de cada uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, a gente emenda uma história. Essa é uma coisa que só a religião cristã e judaica tem. As outras não. Toda vez que nós professamos a nossa fé, nós contamos uma história. Deus se revela. Deus não revelou coisas sobre Ele mesmo. Quando nós falamos o creio, a gente não fala coisas sobre Deus. Quando nós falamos o creio, nós cremos em Deus e falamos as suas provas de amor. Aliás, também quando a gente fala creio no Espírito Santo, não é que a gente crê no Espírito Santo da mesma maneira que crê na Igreja Católica, não é isso. Eu creio no Espírito Santo. E qual é a história que o Espírito Santo fez conosco? A Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, que é a união entre nós, porque nós recebemos um só Espírito, e por isso todos nós estamos unidos. A remissão dos pecados é a história que o Espírito Santo faz sobre nós. O Evangelho de domingo agora, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem não perdoarem não serão perdoados. A ressurreição da carne, que é o Espírito Santo presente em mim, é o penhor de que eu vou ressuscitar na vida eterna. E nós terminamos sempre com um amém. Isso também... Mas como assim? Amém, assim seja. Amém quer dizer, eu empenho a minha vida com essa pessoa que eu falei. Eu creio em Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Ele se empenhou na minha história. Por quê? Porque nós temos uma história juntos. Ele criou, Ele se encarnou e Ele conduz a igreja. Ele se empenhou com a gente, e a gente já falamos todos juntos, como foi que Ele se empenhou com a gente. E agora nós falamos amém, porque não é somente Deus que se empenha, nós também. Não existe um abraço que é dado sem ser recebido, ou recebido sem ser também retribuído. Se Deus nos abraça, a gente abraça de novo. No creio nós falamos que cremos, confiamos nesse Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo, porque Ele fez uma história com a gente, e nessa última palavrinha nós dizemos: eu quero fazer história com esse Deus que fez história comigo. Então, a nossa fé não é uma fé em coisas sobre Deus, mas é uma confiança no Deus que se mostrou fiel. É uma confiança no Deus que se mostrou confiável e que agiu na nossa história para que a gente pudesse ter confiança nele. Eu falei no último encontro que a Bíblia é um álbum de família. E é isso. Esse álbum de família que foi passado de mão em mão. Eu não escrevi a Bíblia. Mas não só eu que não escrevi. Ela não apareceu na minha casa vindo do céu. Eu recebi a Bíblia de mãos humanas. Quando eu entrei na catequese, minha mãe e meu pai compraram uma Bíblia para mim, fizeram questão que eu tivesse a Bíblia. Eu recebi a Bíblia de mãos humanas. Mas esses dois que me deram a Bíblia, eles também não... A Bíblia não chegou lá em casa pelo Sedex. Eles também receberam. E nós fomos passando a Bíblia de geração em geração. Isso quer dizer tradição. E isso é tradição. Não é a história de Deus. Vocês repararam, quando a gente rezou o creio, nós não rezamos a história de Deus, mas a história nossa com Deus. A Bíblia, esse álbum de família, não é a história de Deus, mas é a história que a humanidade faz com Deus e que Deus convida a humanidade a fazer.
Eu creio em Deus Pai e nas suas obras. Ou seja, a história. No Filho e nas suas obras, no Espírito Santo e nas suas obras. E todas essas obras que a gente fala no creio estão na Bíblia. Não é que a igreja inventou coisas para colocar no creio, está tudo na Bíblia. Mas resumido, o creio é um resumo da Bíblia. Ele é o início, porque Ele criou. Ele é o caminho, porque Ele nos ensina a vontade de Deus, nos fala as palavras de Deus. E Ele também é o fim, a finalidade, porque Ele nos transforma em participantes da natureza divina e nos leva para o céu. A Bíblia é este livro aí, que a Bíblia é o livro que conta a história da humanidade com Deus, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas não só o princípio, porque no primeiro dia Ele estava. Ele é o princípio, porque é aquele que nos move o coração. Ele é o ômega, não apenas porque vai estar no fim do mundo, mas porque Ele é a nossa meta. Se a nossa vida fosse um jogo de futebol, Deus seria o pontapé inicial e o gol. A nossa vida existe para uma coisa só, para chegar em Deus. A bola existe para uma coisa só, para entrar no gol. Nós existimos para uma coisa só, para chegar em Deus. Deus é o alfa porque Ele nos move. Só que diferente do pontapé inicial, que Deus move atraindo com amor. A Bíblia, então, é a história que Deus quer fazer com a humanidade que Ele faz. A primeira parte da Bíblia, hoje nós vamos passar a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento, mas vamos com calma. A primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essas são a primeira parte. Essa primeira parte são um projeto. Mas qual projeto? Deus criou, e olha, isso é uma verdade libertadora, viu? Deus criou você com sabedoria. Mas não só você, Deus criou todos. E aqui quando eu falo todos, não é para você ser humilde, não é, embora seja importante, mas não é para isso que eu estou falando. É porque se Deus é amor e me criou para amar e ser amado, Deus criou a humanidade com sabedoria. Porque a humanidade, não só cada pessoa humana. Hoje fala-se pouco de pessoa e muito de indivíduo. O indivíduo é aquele que existe sozinho. A pessoa é aquela que faz parte de um povo. A pessoa sempre é um eu na frente de um você. Deus fez pessoas, não indivíduos. Então, Deus fez um projeto. Mas qual projeto? Ele criou o mundo, e não só o mundo, mas cada ser humano com sabedoria. E o que é bonito, Ele criou o ser humano com sabedoria e integrou o ser humano no paraíso. O paraíso não foi feito todo por Deus na Bíblia. Como é que está escrito? Ainda não existia nenhuma árvore no jardim. Por quê? Deus não tinha feito chover e não havia homem que a cultivasse. Deus criou o ser humano e colocou no paraíso, e criou o ser humano para fazer parte da construção do paraíso. Ou seja, de todas as criaturas que Deus fez, só o ser humano recebeu essa honra.
O gato faz coisas de gato porque é gato, e ponto, e não sabe fazer outra coisa, não tem liberdade. Mas quando Deus nos fez, Ele nos deu não só a liberdade de fazer o bem e o mal, mas Ele quis que eu colocasse a minha cara na criação. A um cachorro Deus não convidou para fazer isso, mas o paraíso era para ter a cara de Deus também, mas o paraíso também era para ter a cara de Adão, porque Adão foi feito para construir com Deus o paraíso. Padre, mas você está falando só dos primeiros 2 capítulos da Bíblia. Não é só isso. A Torá, esses 5 primeiros livros, a gente chama de Pentateuco. O povo de Deus chamava de Torá, quer dizer ensinamento. Depois foi traduzido por lei. Por que foi traduzido por lei, ou por que chama ensinamento? É porque esses 5 primeiros livros da Bíblia não são só os 2 primeiros capítulos que falam do projeto de Deus. Deus ensinou como é o ser humano justo. Deus ensinou como é o ser humano agradável a Deus. Mas vamos traduzir isso para o português do século 21? Deus ensinou como é o ser humano pleno. Deus ensinou como é o ser humano que encontra sentido na vida. Deus ensinou como é o ser humano que encontra a verdadeira felicidade. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são uma história do projeto de Deus. História do projeto por quê? Porque foi Deus que criou o mundo. Quando nós pecamos, Ele não desistiu de nós. Quando nós nos corrompemos totalmente, lá na época de Noé, Ele não desistiu de nós. Ele fez aliança. Ele fez aliança com Adão, Ele fez aliança com Noé, Ele fez aliança com Abraão, Ele fez aliança com Moisés. Então esses 5 primeiros livros é Deus que o tempo todo não está desistindo de dizer para o ser humano: o caminho é para cá e não para lá. Mas ao mesmo tempo esses 5, e não só não está desistindo, mas ensinou a lei. O primeiro mandamento da lei: dominai a terra. Ou seja, não sejam dominados pelas coisas materiais. Usem as coisas materiais para aquilo que é mais alto. O segundo mandamento: multiplicai-vos e enchei a terra. Agora eu não lembro qual é o primeiro e qual é o segundo, tem que conferir na Bíblia depois. Mas isso quer dizer: eu sou o Deus da vida, não fiz vocês para a morte, nem a morte do coração, nem a morte do corpo. E assim vai. Deus o tempo todo falando para o ser humano o caminho da vida. Mas, ele deu as leis para isso. Só que o ser humano, o ser humano tinha os seus próprios planos. Qual foi a árvore que Adão e Eva comeram? O conhecimento do bem e do mal. Isso quer dizer, Deus queria deixar o ser humano ignorante? Não. Deus queria deixar o ser humano burro, sem conhecer? Não. Conhecimento na Bíblia quer dizer experiência. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a gente olhando para o céu e falando: olha, escuta, tá vendo esse nariz aqui? Nesse nariz aqui o dono sou eu, não é você. É isso que nós fizemos. Mas não foi só os nossos primeiros pais. Cada pecado que nós fazemos também é isso. Essas 2 imagens que eu coloquei aqui eu fiz de propósito. A primeira imagem do lado direito, do lado esquerdo da tela, é o que? É Deus criando o ser humano.
Eu coloquei assim com riscos de lápis para dizer: nós éramos um projeto perfeito, mas a gente resolveu seguir qual projeto? A minha própria mão vai desenhar aquilo que a minha mão está desenhando. Eu vou ser a regra. Não existe bem e mal, existe bom para mim e ruim para mim. Não existe mais projeto de Deus, existem meus projetos. Essa é a história dos primeiros 5 capítulos da Bíblia. Deus cria um mundo, Deus cria o homem, Deus cria um povo. O mundo cai na desordem. O ser humano rompe a aliança com Deus. E o povo o tempo todo patinando. Mas Deus anuncia esse projeto. É aquilo que eu... Foi semana passada. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E mostrou a bondade de Deus. Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e nós não honramos. Mas se tivéssemos honrado, e teríamos mostrado a bondade de Deus. Essa primeira parte não é uma tragédia. Não vamos nos esquecer. É um projeto, e é um projeto feito pelo Todo-Poderoso. Já é revelação de Cristo. Nesses 5 primeiros livros da Bíblia, o povo de Deus olhava para eles e via a sabedoria divina. E depois Paulo ensina o que para a gente? Cristo é sabedoria divina. A formação do povo que é amado por Deus e chamado para ser algo mais já está ali. Não fracassou. O povo ainda está fora da terra prometida quando acaba o livro do Deuteronômio. Isso é importante. Quando acaba o 5º livro da Bíblia, o povo ainda está fora da terra prometida. Por quê? Porque é um projeto que está em aberto. Porque é um projeto que ainda está em aberto. O projeto de Deus, sim, nós pecamos e nos afastamos, mas se a parte mais importante do Antigo Testamento para o povo de Deus termina sem final. Por quê? Porque o projeto ainda está em aberto. E aliás termina com uma promessa: eu farei surgir no teu meio um profeta, a ele deverás ouvir. E esse profeta é quem? Josué? Não, Jesus. Como é que... Bom, depois o Evangelho de João fica para outra época, para outra hora. A salvação não acontece por causa da obediência, mas a obediência é o copo que eu uso para beber a água da salvação. Esses primeiros 5 livros da Bíblia já são revelação de Cristo. E sobre isso a gente poderia, na verdade, ficar falando por 6 meses, só sobre isso. Segunda parte da Bíblia, os livros históricos. Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite e Ester, 1º e 2º Macabeus. O ser humano é infiel. Se a primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros, falavam do projeto de Deus, esses livros vão falar do que nós fizemos com o projeto de Deus. E todos eles acabam em final triste. Josué, Juízes, Samuel e Reis são um livro só, termina no exílio. Crônicas é um livro só, mas junto com Esdras e Neemias termina com Jerusalém reconstruindo, mas era apenas uma sombra do que tinha sido um dia. Macabeus são histórias de heróis, mas termina em briga política. Ou seja, a segunda parte da Bíblia mostra o que nós fizemos com o projeto de Deus. São os livros históricos. Jesus falou assim:
Um senhor da vinha plantou a sua vinha, construiu o muro, entregou a vinhateiros que dessem fruto. E o que os vinhateiros fizeram? Mataram os enviados de Deus. Era para a gente ter produzido frutos de justiça, mas nós produzimos uvas azedas. A terceira parte da Bíblia são os livros sapienciais, são 7. Não é à toa, me parece que não é à toa que são 7. Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Jó, Sabedoria, Salmos e Eclesiástico. São os livros sapienciais. Eu resumiria esses livros com aquela frase do Salmo: das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Os livros sapienciais refletem a vida como ela é. Eclesiastes: não é por acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Jó não é um livro de lamentação, mas é um livro de alguém que põe a cabeça para funcionar. Não era para ser assim. A sabedoria de Deus é o projeto inicial que já é presença de Cristo. Nós fomos feitos o quê? Imagem e semelhança de Deus. O Pai, quando nos modelou, já tinha o Filho diante dos olhos. E Ele tinha soprado nas nossas narinas o Espírito Santo, que fez com que Jesus fosse concebido. Mas os livros sapienciais, eles são aqueles que refletem sobre a verdade. Nós estamos debaixo do céu. Não estamos mais com ele aberto. Estamos debaixo. Só que o céu ainda está lá. Então esses 7 livros, eles não são pessimistas. Pelo contrário, esses 7 também não são otimistas. São realistas. Daria para resumir, tantas frases resumem bem. Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Seria um bom resumo também para esses livros. Eclesiastes: come teu pão com alegria e bebe com gosto o teu vinho ao lado da mulher que tu amas, porque Deus se agradou das tuas obras. Tem que terminar o porquê. Porque Deus se agradou das tuas obras. Não é comilança e beberrança. É estar feliz com aquilo que Deus nos deu, porque Deus se agradou daquilo que demos a Ele, apesar de termos dado também os nossos pecados. Então essa terceira parte são os livros sapienciais. E a quarta parte são a luz no fim do túnel. Os profetas. Jeremias, eu vou falar na ordem da Bíblia judaica: Jeremias, Ezequiel e Isaías. Eles colocam nessa ordem. A gente colocou em outra, porque a gente lê mais Isaías, colocou primeiro. Os judeus colocaram nessa ordem por quê? Palavra de um rabino: Jeremias é todo desolação. Ezequiel é metade desolação e metade consolação, e Isaías é todo consolação. Eu não sei se eu concordo tanto com o rabino, mas em todos os casos foi isso que ele falou. Também Lamentações, Daniel, Baruque e os 12 profetas menores: Amós, Oséias, Miqueias, parará, todos os 12. São a luz no fim do túnel. Por um lado, os profetas, eles lembram a lei. Os profetas, eles apontam o dedo e cutucam a ferida. O projeto de Deus não é este. Mas eles também lembram: sim, nós vacilamos, nós erramos, mas Deus não desistiu de nós. Sabe, a coisa mais bonita nos profetas, às vezes os livros proféticos são difíceis de ler,
porque eles são intercalados. Profecia, cumprimento e salvação. Profecia de desgraça, com frequência, cumprimento e salvação. E eles têm também orações, e não só profecias de desgraça, mas o cerne dos profetas é: Deus não desistiu, Deus vai punir vocês, mas vai mandar o Salvador. Os livros dos profetas, eles falam isso. Isaías começa de um jeito bem forte: o boi e o burro conhecem o seu dono, mas o meu povo não me conhece. É por isso que a gente bota um boi e um burro no presépio, viu? O boi e o burro conhecem o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Capítulo 2 de Isaías: olhe-se. Não fala de espelho, mas poderia traduzir assim: bote-se na frente do espelho e veja se tem uma parte do teu corpo que não seja uma chaga só. Mas depois ele faz uma profecia de salvação. Talvez Isaías estivesse olhando para Jesus na cruz também, né? Porque nós estávamos assim. Então os profetas, eles não são só anúncio do futuro, mas são a persistente voz de Deus que fala: eu não desisti de vocês. Por que é que vocês desistiram? Eu continuo com vocês, por que vocês não se voltam para mim? São a quarta parte do Antigo Testamento. E então que surge alguém, Jesus Cristo, que fez novas todas as coisas. E agora nós vamos voltar do comecinho e vamos ver como é que é a primeira parte agora com Jesus. Existe uma simetria, um paralelismo, está tudo pareio, o Antigo com o Novo Testamento. O Antigo Testamento começa com o projeto de Deus para a humanidade. O Novo Testamento começa com a realização do projeto de Deus para a humanidade. Os evangelhos não são só a história de Jesus, mas vocês já repararam que quando a gente lê o evangelho, inclusive a gente incensa o livro? Aqui nessa mesa do altar, só pode ir... A gente não pode ficar botando... Eu não gosto nem de botar o celular, o celular. Eu não gosto nem de botar o microfone em cima do altar. No altar, em cima do altar, só vai Jesus Cristo, a Eucaristia e o livro dos Evangelhos. No Primeiro Testamento, nós tínhamos um projeto. No Novo Testamento, nós temos a concretização desse projeto. No Primeiro Testamento, nós temos a criação do mundo. No Novo Testamento, nós temos a recriação do mundo. Em 7 dias no primeiro, o 8º e último dia da criação é quando? O domingo, quando Jesus ressuscitou. Por isso que a missa é no domingo. No Antigo Testamento, nós tínhamos a criação de um povo, Israel. No Novo Testamento, nós temos a criação do novo Israel, que é a igreja. A Igreja Católica não bota a estrela de Davi em cima do altar, não. E não vai botar. Porque nós somos o novo Israel. Paulo disse isso. Os filhos de Abraão verdadeiros vieram pela fé. Israel somos nós. Nada contra também, mas teologicamente isso é inconsistente. Teologicamente, Israel somos nós. Lá era um povo ligado por laços de carne e de sangue. Aqui também é um povo ligado pelo laço de carne e sangue do Salvador, e que nasce pela fé. Lá fomos expulsos do paraíso.
E aqui a árvore da vida, presente no paraíso, está diante de nós, é a cruz. Lá tinha o cordeiro pascal, tinha o maná, tinha a lei, tinha o cajado de Arão que abriu o mar vermelho. Aqui tem Cristo. Cristo era o Abel, Cristo era o Melquisedeque, Cristo era aquele cajado, Cristo era aquele cordeiro, Cristo era aquele maná, Cristo era aquelas tábuas da lei. Lá em figura, aqui a realidade. Lá nós temos a terra prometida, aqui nós temos o céu. Lá nós tínhamos o antigo Adão, aqui nós temos o novo Adão, Cristo. Lá nasceu a humanidade. Aqui acontece... Gente, lá era um projeto de Deus. Aqui o projeto não é só realiza. Lá era Deus criando o ser humano. E aqui Deus se une ao ser humano. Aqui o novo Adão não é apenas Adão. Ele é Deus, Jesus Cristo. Ele verdadeiro. A nova aliança é eterna porque a nova aliança foi cumprida. A antiga aliança, naqueles 5 primeiros livros, não foi cumprida. Agora, mesmo que a gente peque, a aliança foi cumprida porque Jesus Cristo não pecou. Lá o antigo santuário, uma tenda. Aqui o corpo de Cristo. Como é que está em João capítulo 1, versículo 14? O verbo se fez carne e, literalmente, traduzindo bem ao pé da letra, armou a sua tenda entre nós. Lá Deus estava presente numa tenda. Aqui a tenda é Jesus Cristo. A segunda parte era os livros históricos. A segunda parte está aqui, os Atos dos Apóstolos. Ah, padre, é um livro só. Sim, é um livro só, porque deu certo. Vocês vejam só, antes Josué colocou o povo na terra prometida e agora Jesus coloca o povo no céu. No livro Hebreus, a carta aos Hebreus, diz assim: vocês se aproximaram da Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, do sangue de Cristo, que fala mais alto que o sangue de Abel. Jesus já nos colocou no céu. Eu venho para a igreja todo domingo, nós todo dia, né? Mas sorte nossa, eu sou feliz, sorte nossa. Mas eu não venho aqui só porque eu tenho um dever com vocês, embora eu tenha. Mas eu venho aqui porque quando eu venho aqui, aqui é o céu. Está na Bíblia, vocês se aproximaram da Jerusalém celeste, da reunião festiva dos santos, do sangue mais eloquente que o sangue de Abel. E é a Jerusalém celeste que é a nossa mãe, não a Jerusalém da terra. É bom ler a Bíblia. A gente se firma na fé católica lendo a Bíblia. Isso é muito bonito. Antes, naqueles livros históricos, o povo de Deus tinha que ficar separado dos outros para não se contaminar com a idolatria, mas se contaminou. Agora, o novo povo de Deus não tem mais que se separar dos outros, mas tem que ir. Ide, fazei discípulos. E eles foram e fizeram discípulos e acabaram com a idolatria. Antes o povo de Deus tinha que estar fora do mundo para não ser idólatra. E agora o novo povo de Deus tem que ir para o mundo. A nossa função é ser missionários de Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, e acabar com a idolatria.
que não é idolatria de imagens, porque nós não adoramos imagens, mas é porque toda vez que alguma coisa ocupa o lugar de Deus, e inclusive quando Deus vira instrumento, aí sim estamos idolatrando. Nós somos os missionários dos Atos dos Apóstolos. Então lá tinha os livros históricos, aqui também tem os livros históricos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês sabem como que é o nome de Jesus em hebraico? Yeshua. A versão mais antiga desse nome é Yehoshua. Josué em hebraico, como que vocês acham que é? Yehoshua. Na Bíblia em grego, na tradução grega do Antigo Testamento, o livro de Josué é livro de Jesus. É um detalhezinho, mas isso quer dizer, foi Josué que colocou o povo na terra prometida? Não, foi o outro, Jesus. A terceira parte da Bíblia, os livros sapienciais, nós também temos, são as cartas. Lá eram reflexões das coisas embaixo do céu. E agora reflexões de como é a vida tendo o céu junto conosco, porque Jesus veio até nós. Antes era reflexões de como é a vida sob o olhar de Deus. Agora, reflexões de como é a vida de pessoas que dividem o coração com Deus. Porque Ele tomou um coração de carne e nos amou com Ele. E é esse coração que bate vivo no trono de Deus. Antes eram reflexões sobre a humanidade incapaz de ser justa. E agora reflexões sobre a humanidade justificada pelo sangue do Cordeiro. Essa palavra justificação aparece muito nessas cartas por isso. Jesus nos justificou. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que Ele passou pano para os nossos pecados? Não. Hoje o dicionário de português coloca justificar como passar pano. Não é isso. Jesus nos tornou justos, porque Deus, quando nos olha, vê o sangue de Jesus e não consegue mais nos jogar fora. O justo é aquele que está dentro do projeto de Deus. E agora o meu pecado não é mais forte o suficiente para destruir o projeto de Deus. Por isso que nós somos justos. Lá era uma reflexão sobre Provérbios. Não, Eclesiástico. Procurai a justiça, vós que governais a terra. Aqui é uma reflexão daqueles que foram feitos justos pelo sangue de Cristo e que agora governam a terra, porque são senhores, inclusive de si mesmos. E a quarta parte, lá nós tínhamos os profetas. Aqui quando a gente fala de profeta, eu não estou falando de previsão de futuro, mas eu estou falando de a garantia da intervenção definitiva de Deus. E aqui nós temos o Apocalipse. Não é tanto um livro de prever o futuro, mas, embora sim, é claro, fala muito do futuro, mas tem que tomar cuidado um pouco com isso. O Apocalipse não é um livro de futurologia. O Apocalipse é um livro de profecia. É diferente. Ele é aquele que garante que mesmo que nós soframos neste mundo, a cabeça do corpo, que é
Nós somos o corpo de Cristo e a nossa cabeça é Jesus. Ele já reina. E por isso nós também já reinamos com Ele. Por isso vale a pena permanecer fiel. A promessa já se cumpriu em Jesus Cristo. Eu falei tudo isso para vocês, não é à toa não. Eu não quis só fazer um resumo da Bíblia, é mais do que isso. Se você quiser saber como ler a Bíblia, na semana passada a gente já falou, leitura orante, liturgia, vir na missa, tá. Como se interpreta bem a Bíblia? É simples. Cada versículo dentro da Bíblia toda. Nenhum versículo recortado sozinho. Se a gente fica recortando versículos e usando sozinho, nós estamos cometendo algo sério. Cada versículo é para ser lido dentro da Bíblia toda. Então, um versículo que está no livro do Levítico, ele é para ser lido como parte do livro do Levítico, que é parte do Pentateuco, que é a imagem de Cristo. E por isso precisa ser iluminado pelo Evangelho. Um versículo do livro de Eclesiastes precisa ser lido como um versículo que está em uma determinada parte do livro do Eclesiastes, que reflete sobre a natureza humana sob Deus, mas ainda sem a revelação definitiva de que estamos agora com Deus. E também no Novo Testamento, um versículo de uma carta de São Paulo precisa ser lido dentro do contexto que é o anúncio vivo da fé pelos apóstolos. Um versículo do Apocalipse precisa ser lido dentro de um contexto. E aqui, eu já fiz um estudo bem comprido sobre o livro do Apocalipse, que deu umas 200 páginas escritas. Alguém que leia o livro do Apocalipse sem ter na cabeça o Antigo Testamento e o Novo todinho, não vai entender nada. Nada. Então, cada versículo da Bíblia precisa ser lido dentro do seu contexto. Não existe como separar um livro da Bíblia de outro, nem um versículo, e nem uma parte da Bíblia. A Bíblia precisa ser lida como um todo. E isso, eu dei uma pista de como que cada uma das peças maiores da Bíblia se encaixam. Um curso bíblico faria o quê? Desmontar ainda. Eu falei dos evangelhos, são o motor. Mas aí ainda desmontar o motor ainda tem bastante coisa lá dentro, né? Mas o motor, se não tiver ligado na transmissão, ele vai fazer o quê? O para-brisa rodar? Né? Então a gente corre o risco de, se a gente ler a Bíblia sem essa organização, a gente corre o risco de ligar o motor no para-brisa. Por fim, uma última questão. Para ser bem sincero, eu acho que é mais uma questão porque perguntam. Cânon. O que quer dizer cânon? A palavra cânon e a palavra cano vem da mesma coisa. É porque antes usava uma cana para medir longura, distância. O cânon quer dizer: a Bíblia é a medida da nossa fé. Então, a lista dos livros que estão dentro da Bíblia são o cânon, a medida da nossa fé. O cânon católico é maior do que o cânon evangélico ou judeu. Nós, católicos, temos 7 livros a mais na nossa Bíblia. 1 e 2 Macabeus, Baruque,
Daniel, Eclesiástico. Agora você me lembra os outros lá. Lamentações, agora eu não estou lembrado, mas enfim. Esses livros, por que nós católicos temos? Nós católicos temos porque sempre tivemos. Só isso. As primeiras cópias do Antigo Testamento encontradas em lugar cristão tinham. Então pronto. Nós católicos sempre tivemos. As primeiras cópias, achou aí? Sabedoria e Judite. Isto. Eu sabia, mas tinha esquecido. Nessa hora todo mundo sabe, né? Esses livros, gente, eles... Sim, pois vamos para frente. Esses livros, eles já estavam nas cópias do Antigo Testamento que os cristãos usavam. O Códex Alexandrino, o Códex Vaticano, eles têm esses livros. Lutero, no século XV para XVI, ele decidiu que não queria usar a Bíblia Católica, ele queria usar o Antigo Testamento dos judeus. Acontece que alguns desses livros os judeus também tinham, tiraram depois. No final do século I, começo do século II, ou seja, uns 80 anos depois da morte de Cristo, os judeus escolheram o cânon pequenininho. Mas a gente já não tinha mais nada a ver com a sinagoga. Então nós ficamos com aquele que a gente tinha, o cânon longo. Lutero decidiu que aquele cânon longo era invenção da Igreja Católica. Então ele tirou 7 livros da Bíblia e 2 capítulos de Daniel e umas outras partes também de alguns outros livros. Pequenas daí. Então nós católicos usamos uma Bíblia maior, por quê? Porque sempre usamos. E ponto. Nas primeiras listas, nas primeiras cópias da Bíblia inteira que se tem, eles já estavam lá. E a gente nunca teve razão para tirar. Então nós católicos temos sim 7 livros a mais no Antigo Testamento. Eu coloquei essa foto aqui, específico dessa Bíblia aqui, não por causa de ser da tradução da CNBB, mas eu queria uma Bíblia com zíper. Se vocês quiserem saber o que é o cânon, dá para resumir assim: o que foi parar para dentro daquele zíper? Na hora de fechar o zíper da Bíblia, quem que decidiu o que ia estar dentro? Nós foi quem? A igreja. Mas a igreja quer dizer o Papa? Não, é porque sempre foi assim. Esses livros todos do Antigo e do Novo Testamento eram lidos nas missas. Esses livros todos do Antigo e do Novo Testamento, os santos usaram, inclusive os primeiros. Então, como que a igreja decidiu que livro está dentro e que livro está fora? Pegou a Bíblia que estava usando e falou: é esse, pronto. Não foi feito um estudo. A igreja encontrou a Bíblia porque reconheceu na Bíblia a própria fé. Então não foi uma coisa artificial. A igreja conhece Cristo porque é o corpo de Cristo. A igreja olhou para a Bíblia e falou: aqui está a fé em Cristo. E pronto. É isso. Vamos ficar em pé. Semana que vem vai ser o Pedro. Qual vai ter o tema? Surpresa. Surpresa. Quem estiver, verá. E aqueles que estiverem presencialmente verão ainda melhor. Os do interior continuem vendo online. Estamos fazendo para vocês. Os que estão na cidade podem vir aqui na igreja também, viu? Já estamos em pé, vamos então agradecer a Deus. Porque Deus se importa conosco e enviou a sua palavra para que nós sejamos íntimos de Deus. Foi a palavra de Deus, Jesus Cristo, que nos ensinou como orar.
Então vamos orar como ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, vamos em paz e Deus nos acompanhe.